Presidente, nobres deputados, eu venho novamente fazer coro a algumas manifestações de repúdio ao que aconteceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. É lamentável que um colega nosso possa ter um comportamento não tão social quanto possa parecer e partir praticamente para atos de violência num cenário político, num cenário de debate, onde nós acreditamos que todos nós temos uma inteligência razoável para entender e respeitar a palavra do outro. Falaram do Major Vitor Hugo. Eu gostaria até de comparar e crer que todos nós, 512 deputados, pudéssemos ter a dedicação que o Major Vitor Hugo tem nesse plenário com a sua função pública. Falaram que o nosso presidente Jair Bolsonaro votou no passado não com a Previdência. E eu justifico apenas com números, porque à época era um absurdo você promover uma reforma previdenciária quando se tinha apenas 12 bilhões de déficit e hoje nós temos 340 bilhões. São 30 vezes mais. 30 vezes mais motivos para eu usar essa tribuna e defender que a nova reforma é mais do que necessária hoje. O país está quebrado, deputado. O país não aguenta mais um ano sequer. Só de juros esse ano, para quem não sabe, para quem não consulta, para quem não estuda, nós vamos pagar em torno de 740 bilhões de juros. Vocês sabem quanto vai ser usado na saúde? 120 bilhões de reais. Vocês sabem quanto vai ser destinado à educação das nossas crianças? 70 bilhões de reais. 10 vezes menos na educação, 10 vezes mais para pagar juros. De onde vieram esses juros? 1 trilhão dos últimos 16 anos de governo desse país. 1 trilhão. Vocês acham razoável gastar 70 bilhões com a educação e 740 com juros? É essa conta que nós estamos tentando inverter. É uma matemática pura e simples. Não precisa estudar economia, não precisa ficar fazendo show na cabeça do ministro Paulo Guedes, porque é só fazer conta. Conta de somar e conta de subtrair. Essa dívida não é nossa. A dívida pública nossa, em 94, era de 87 bilhões. Pulou para 1 trilhão e 100 em 2002. Pulou para 2 trilhões em 2010. E hoje está na casa de 4 trilhões de reais. É 3 vezes mais o nosso PIB. Como é que quer pagar uma conta como essa? E vocês vêm aqui criticar o ministro Paulo Guedes, que está se esforçando para botar apenas as contas em ordens. Não é razoável. Nós não vamos dar pancada no trabalhador, não. Trabalhador que tem uma excepcionalidade como professor, guarda civil, policial e outras categorias vão ser preservadas. Mas aqueles que trabalham atrás de uma mesa precisam saber que essa nova previdência não tira 1 centavo sequer deles. 1 centavo. Me prove que tira 1 centavo. Não tira. Ao contrário, esses trabalhadores que fazem parte de 83% dos beneficiários do INSS vão ter a sua contribuição reduzida de 8% para 7,5%. Parem, pensem, analisem. Vocês são inteligentes, vocês têm uma inteligência razoável para entender. E no passado vocês mesmos ofereceram esse pacote.
Presidente, primeiro parabenizar o eminente deputado Thiago Dimas, que é do Solidariedade, pelo brilhante projeto e chamar a atenção do Congresso realmente para esta pauta e tratar as pessoas com transtorno de espectro autista com condições e trazer a União para ser esse coordenador financeiro e técnico. É necessário uma equipe multidisciplinar. Parabéns, deputado Thiago Dimas, por trazer essa pauta, fazer essa política pública em defesa da saúde, em defesa daqueles que têm o transtorno de espectro autista. A Solidariedade, então, orienta sim, senhora presidente. Podemos. PSOL. Presidente, a reunião com o ministro comprovou a covardia do governo. Aproveitando uma citação de uma música, O Bonde do Tigrão, pelo deputado Zeca Disseu, que dizia que com os ricos ele é tchutchuca, com os pobres ele é tigrão. Ele resolveu ofender deputados, deputadas, agredir verbalmente, e parece que até a Polícia Legislativa foi chamada para constranger parlamentares. Isso é muito triste numa democracia. Um ministro envolvido numa roubalheira, que hoje é anunciada pela imprensa, mas que o povo brasileiro já sabe, cerca de 1 bilhão em desvio de recursos dos trabalhadores, dos fundos de pensão da Petrobras, são 7 fundos de pensão, se dá o direito de querer matar os pobres de fome, de trabalhar até o fim da vida sem aposentadoria, e ainda desrespeita esta casa, que deve ser a casa do povo, deve ser honrada e votar contra esse absurdo dessa reforma. Giovânia. PCdoB. Presidente, PCdoB entende que, ao se falar em autismo, não tem como não falar em inclusão. E repetir 1 milhão de vezes, quantas forem necessário, falar na palavra amor. O governo federal, para todos os efeitos, estava fora da sua responsabilidade de traçar as políticas de inclusão das pessoas com espectro autista. E esse projeto traz luz à responsabilidade do governo federal, traz inclusão para as crianças, para os jovens e as pessoas autistas. Portanto, o PCdoB indica o voto sim. PSC, o deputado Gilberto Nascimento está encaminhando, já passa aos presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Ontem nós tivemos aqui um evento espetacular. Lamentavelmente, quando esse plenário às vezes vive momentos de tanta tensão, de tanto ódio, de tanta angústia, ontem nós vivemos aqui, graças a Deus, um momento de ternura, um momento de paz, um momento onde as pessoas estavam voltadas para aqueles que muitas vezes a sociedade não consegue vê-los, que é exatamente os autistas. Ontem tivemos, portanto, um momento ímpar nessa casa, que eu espero que esse mesmo espírito que estava naquele momento possa estar em outras votações. O PS é muito claro nessa posição. Eu, como presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, eu venho aqui para dizer que o nosso partido é totalmente favorável à aprovação do projeto, tendo em vista que, lamentavelmente, esta situação que nós vivemos não é um problema que pode ser só das famílias. As famílias que já tanto sofrem, há necessidade que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais também se envolvam na causa do autista. E exatamente por isso hoje a Câmara Federal aprova projetos como esse, que vão em direção às necessidades daquelas famílias que sofrem, daquelas pessoas que têm, famílias que têm dificuldade e não sabem a quem recorrer. Hoje, manter um autista não é uma tarefa muito tranquila e é muito cara, e principalmente quando ele está com uma certa idade, que muitas vezes na procura de colocar em um lugar que dê mais apoio para ele, custa muito caro. Essa é a decisão, nesta hora, mais acertada dessa Câmara, e exatamente por isso o nosso PSC, Partido Social Cristão, vota sim, parabenizando o autor da propositura. Parabéns a todos os senhores e senhoras deputados que votarão favoravelmente ao projeto. Muito obrigado. PPS,
deputada Senhora Carmen. presidente, nobre deputada Giovânia, quero mais uma vez parabenizar os autores desses dois projetos que acabamos de votar na noite de hoje, o deputado Célio e o deputado Tiago. Dizer, deputada, que nós estamos aqui aprovando, e eu oriento em nome do meu partido, do PPS, políticas afirmativas que complementam textos legais, em especial o nosso texto que também foi aprovado aqui em 2012 pela nobre deputada Mara Gabrilli, que é a nossa referência no setor da pessoa com deficiência, assim como o nobre deputado Eduardo Barbosa. Estamos implementando a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Fundamental e importante nós estarmos votando e aprovando esses textos neste mês de abril. Parabéns mais uma vez aos nossos autores, parabéns aos relatores e muito obrigada, nobre presidente da Casa, nobre deputado Rodrigo Maia, por ter acolhido a demanda da nossa frente parlamentar. Parabéns em especial a todos os homens e mulheres que têm nesta causa a sua pauta. E Concluir, deputado. precisamos sim garantir recursos para que essas políticas públicas aconteçam de fato em cada município brasileiro. Obrigada, senhora presidente. Deputado Marcel, pelo Novo. Senhora presidente, o Novo orienta sim nessa matéria e quer aproveitar para lamentar as cenas que foram vistas há pouco na CCJ. O que o PT fez, o que o deputado Zeca Dirceu fez, ofendendo o ministro da República, Paulo Guedes, não se faz. Uma vergonha. Dizem aqui que estão defendendo quem tem mais de 60, 65 anos. Senhor ministro com 69 anos, muita respeitabilidade, sendo hostilizado pelo deputado Zeca Dirceu, pelo PT, uma verdadeira infâmia para a história da CCJ. Fiquei envergonhado como deputado, tivemos que sair junto com o ministro para dar-lhe segurança junto com a Polícia Legislativa dessa casa. Uma vergonha a ameaça dos deputados do PT e da oposição de tentar inclusive agredir o ministro. Uma vergonha que não se pode aceitar nesse parlamento, senhora presidente. Tenho dito. Patriota. Responder, presidenta, minuto para responder, citou o Partido dos Trabalhadores. Deputado, primeiro deixa eu terminar a orientação de bancada. Se o deputado Zeca Dirceu estivesse aqui, ele foi citado, eu passaria a ele. O PT foi citado, eu vou responder. Depois eu passo a você, com todo o respeito, mas eu gostaria de continuar a orientação. Patriota. Maioria. Senhora presidente. Maioria. Senhora presidente, o PMN orienta sim, levando em consideração a importância desse projeto, ao tempo em que parabenizo os autores, o deputado Célio Studat e o deputado Tiago Dimas, parabéns. O texto do projeto traz avanços muito importantes para as crianças, adolescentes, aqueles que forem identificados com transtorno do espectro autista e, de forma muito especial, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e com riscos aos seus direitos que devem estar garantidos. Portanto, parabéns, e o PMN orienta sim, senhora presidente. Minoria. Presidente, minoria aqui, ó. Minoria. Aqui, ó. Presidente, deputada Alencar. Manifestar sim ao projeto que aprimora a política nacional de proteção das pessoas com transtorno de espectro autista, fundamental. Acho que nós estamos dando um exemplo na política de inclusão. Mas seria importante que esse exemplo a gente também levasse no debate da reforma da Previdência. Hoje veio aqui um ministro totalmente despreparado, que aliás é uma marca desse governo. Despreparado, não trouxe dados, não trouxe número, não veio de fato fazer o bom debate. E demonstrou mais do que isso, desequilíbrio. O ministro Tchutchuca, totalmente desequilibrado, agredindo deputados, agredindo essa casa. Lamentável a postura do ministro. Aliás, até o mercado financeiro percebeu claramente que essa postura não ajuda em nada. Já deu. Para concluir, deputado. Para concluir, não ajuda em nada o governo. É o governo jogando contra si. Até a bolsa caiu, o dólar subiu. Porque não tem fundamento aprovar a reforma dessa maneira. Uma reforma que é cruel com a camada mais pobre. Uma reforma que é cruel com o trabalhador, com a trabalhadora. Por isso que o ministro não tem condição de ser indagado, não tem equilíbrio para responder adequadamente e ofende, tentando jogar para os deputados a responsabilidade. Chegou a dizer mais de uma vez:
a responsabilidade é de vocês, porque não tem coragem de assumir. E se essa casa de fato tiver responsabilidade, vai votar não à reforma da Previdência. Então, agora, o próprio presidente lá atrás disse, essa reforma é um crime, e do jeito que está, é um crime qualificado. Oposição. Governo. Oposição vota, senhor presidente. Eu vou orientar pela oposição. A oposição vota. Sim. Só um minutinho, nobres deputados. Deputado Pedro Kizai. Pela oposição. A oposição vota sim. E quero dizer, quem desrespeitou o parlamento brasileiro foi o ministro Guedes, que não é capaz de ouvir uma crítica em relação à reforma da Previdência. Bolsonaro e Guedes é a dupla que os banqueiros sempre sonharam. Por isso a crítica do Zeca Dirceu foi o quê? Uma reforma da Previdência que agride, que produz crime contra os pobres, contra as mulheres, contra os agricultores, contra as professoras deste país, e beneficente, condescendente, puxa-saco dos banqueiros, tchutchuca dos banqueiros. Governo. Senhor presidente, eu depois vou ocupar a tribuna para falar pela liderança em função do episódio lá da comissão. O governo apoia, isso seria assim, uma subespecialidade da primeira infância. O governo Bolsonaro está apoiando a primeira infância com toda a força. A primeira infância é um dos 4 projetos indicados para receber um grande prêmio internacional de governo que está apostando na primeira infância. E dentro da primeira infância, um programa forte aparece as crianças autistas. E esse projeto se encaixa perfeitamente na política da primeira infância do atual governo. O governo encaminha sim. Parabéns ao deputado Dimas. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Está prejudicada a proposição inicial. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Parabéns, nobre deputado. Deputada, eu peço a palavra na comissão pela liderança da... Os deputados aprovaram aqui agora o projeto de lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o transtorno do espectro autista. O projeto de lei número 1712 de 2019 vai para o Senado Federal, para apreciação do Senado. Só um minutinho, deputado. Deputado Thiago Dimas vai falar já já. Deputado Thiago Dimas, pelo tempo de liderança. Boa noite mais uma vez, colegas, deputadas, deputados, senhora presidente, muito obrigado por nos proporcionar um momento tão importante como esse que acabamos de presenciar. A votação e a aprovação de matérias como essa, que vai beneficiar a vida de milhões de pessoas que tanto precisam, só mostra que o nosso trabalho vale a pena. Eu quero aqui agradecer aos nossos eleitores, aqueles que não somente me colocaram aqui, mas que colocaram também Vossas Excelências aqui. Porque quando esse parlamento mostra e para a sociedade aprovando matérias como essa, nós mostramos que o nosso trabalho é capaz sim de melhorar a vida das pessoas. Nós sabemos que é um trabalho longo ainda pela frente. Acabamos de aprovar na Câmara dos Deputados 2 matérias importantes, que vai fazer com que o governo adote medidas mais eficazes para os autistas. Mas é preciso fazer com que ela tramite pelo Senado, é preciso fazer ainda com que o nosso presidente da República a sancione e que efetivamente destine recursos e aplique políticas públicas para essas pessoas que tanto precisam. Então é preciso, ao final do ano, aprovarmos recursos no orçamento
para que exemplos como o que temos hoje na minha querida Araguaína, uma cidade que fica ao norte do Tocantins, onde existe a clínica Mundo Autista, possa ser fortalecida. É um exemplo belíssimo. Lá, pessoas que adotaram essa causa passaram a se especializar. Muitos profissionais, às vezes com recursos próprios, fazendo cursos de especialização para poderem oferecer um tratamento mais digno. E exemplos como esse merecem ser investidos pelo governo federal, para que não só lá possa ser ampliado o tratamento, mas que em outras regiões do nosso país isso também possa vir a acontecer. Então esse projeto, ele visa exatamente isso, fazer com que as pessoas, com que os pais, que nada mais querem do que uma qualidade de vida melhor, uma atenção melhor para os seus filhos, e olha, muitos deles gastam milhares de reais todos os meses. Os levantamentos que consegui fazer mostram que no mínimo 4 mil reais é o que custa um tratamento decente. O Everton, que coincidentemente é o nosso assessor aqui na casa, tem uma filha com autismo e gasta muito, gasta aproximadamente Estou tentando aqui um minuto. Para concluir, nobre deputado. Gasta 7 mil reais com o tratamento da sua filha que tem autismo. Então, quando a gente aprova isso, que vai possibilitar lá no futuro que locais possam ter esse atendimento público, gratuito, especializado para essas pessoas, isso só nos leva a crer que essa casa aqui está no caminho correto e que o nosso trabalho vale a pena. Então, quero agradecer mais uma vez aos tocantinenses que nos deram essa oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a nossa equipe que trabalhou diariamente para que esse projeto possa ter um texto legal e juridicamente bom, como que aconteceu, com o apoio da consultoria legislativa. Então, muito obrigado a todos que contribuíram para que esse momento acontecesse. E agradecer aqui de forma especial ao nosso presidente Rodrigo Maia, que desde o primeiro momento se colocou à disposição, abraçou a causa junto com a Secretaria-Geral da Mesa, em nome do Leonardo. Obrigado por terem feito esse momento se tornar Medida provisória número 858 de 2018. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 101 de 2019 do Congresso Nacional, que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 32, o processado da medida provisória número 858 de 2018, que dispõe sobre a extinção da empresa binacional Alcântara Ciclone Space. À medida foram oferecidas 5 emendas rejeitadas e a comissão mista emitiu o parecer número 1 de 2019, CM-MPV 858 de 2018, que conclui pela sua aprovação na forma original. Convido, pelo tempo de liderança, deputado Coronel Tadeu. Presidenta, um minuto. Só um minutinho. Deputado Coronel Tadeu, já passo para você, deputada Talíria, porque o deputado Silvio Costa Filho pediu um minuto. Presidenta, primeiro eu queria lamentar profundamente o ocorrido agora na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho colocado sempre a necessidade do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara Federal, se reencontrar com a sociedade brasileira. E o momento de hoje é um momento que apequena o parlamento brasileiro, porque hoje, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça, foi um jogo de perde-perde. E é um debate profundamente importante para o Brasil, a da Previdência, um debate fundamental para a economia brasileira, e infelizmente a gente tem o episódio que houve na noite de hoje. Então eu queria lamentar profundamente os gestos agressivos com o ministro Paulo Guedes, e curiosamente, eu até disse recentemente ao PT que na hora da crise em 2015... Para concluir, nobre deputado.
Por ironia do destino, a presidenta Dilma, à época, e o ministro Jacques Wagner convidaram o ministro Paulo Guedes para ser ministro da Fazenda. E a história revela isso, está registrado nos anais da época. Eu lamento profundamente ter presenciado uma tarde lamentável na Comissão de Constituição e Justiça, que desmoraliza o parlamento brasileiro. Desculpa, presidente. Pelo tempo de liderança, só um minutinho. Deputado, a deputada Talíria Petroni, temos mais deputados, eu passaria a você, mas eu já tinha chamado pelo tempo de liderança do PSL. Deputado Coronel Tadeu, você tem 5 minutos, deputado. Após eu passo 1 minuto aos nobres deputados e deputadas. Obrigado, senhora presidente. Nobres deputados, eu venho novamente fazer coro a algumas manifestações de repúdio ao que aconteceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. É lamentável que um colega nosso possa ter um comportamento não tão social quanto possa parecer e partir praticamente para atos de violência num cenário político, num cenário de debate, onde nós acreditamos que todos nós temos uma inteligência razoável para entender e respeitar a palavra do outro. Falaram do Major Vitor Hugo. Eu gostaria até de comparar e crer que todos nós, 512 deputados, pudéssemos ter a dedicação que o Major Vitor Hugo tem nesse plenário com a sua função pública. Falaram que o nosso presidente Jair Bolsonaro votou no passado não com a Previdência. E eu justifico apenas com números, porque à época era um absurdo você promover uma reforma previdenciária quando se tinha apenas 12 bilhões de déficit e hoje nós temos 340 bilhões. São 30 vezes mais motivos para eu usar essa tribuna e defender que a nova reforma é mais do que necessária hoje. O país está quebrado, deputado. O país não aguenta mais um ano sequer. Só de juros esse ano, para quem não sabe, para quem não consulta, para quem não estuda, nós vamos pagar em torno de 740 bilhões de juros. Vocês sabem quanto vai ser usado na saúde? 120 bilhões de reais. Vocês sabem quanto vai ser destinado à educação das nossas crianças? 70 bilhões de reais. 10 vezes menos na educação, 10 vezes mais para pagar juros. De onde vieram esses juros? 1 trilhão dos últimos 16 anos de governo desse país. 1 trilhão. Vocês acham razoável gastar 70 bilhões com a educação e 740 com juros? É essa conta que nós estamos tentando inverter. É uma matemática pura e simples. Não precisa estudar economia, não precisa ficar fazendo show na cabeça do ministro Paulo Guedes, porque é só fazer conta de somar e conta de subtrair. Essa dívida não é nossa. A dívida pública nossa em 94 era de 87 bilhões, pulou para 1 trilhão e 100 em 2002, pulou para 2 trilhões em 2010 e hoje está na casa de 4 trilhões de reais. É 3 vezes mais o nosso PIB. Como é que quer pagar uma conta como essa? E vocês vêm aqui criticar o ministro Paulo Guedes, que está se esforçando para botar apenas as contas em ordens. Não é razoável. Nós não vamos dar pancada no trabalhador, não. Trabalhador que tem uma excepcionalidade como professor, guarda civil, policial e outras categorias vão ser preservadas. Mas aqueles que trabalham atrás de uma mesa precisam
saber que essa nova previdência não tira um centavo sequer deles. Um centavo. Me prove que tira um centavo. Não tira. Ao contrário, esses trabalhadores que fazem parte de 83% dos beneficiários do INSS vão ter a sua contribuição reduzida de 8% para 7,5%. Parem, pensem, analisem. Vocês são inteligentes, vocês têm uma inteligência razoável para entender. E no passado vocês mesmos ofereceram esse pacote. Então, portanto, acabou-se o tempo, eu agradeço. Obrigado. Se eu gravar agora... Presidente. Pelo tempo do PRB, o deputado capitão Alberto Neto. Enquanto isso, eu passo 1 minuto, deputada Talíria Petroni. Obrigada. Rapidamente, só fazer um registro de algo, presidenta, que considero bastante grave. O Ministério da Saúde não realizou esse ano a compra do Misoprostol, que é um medicamento que está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ele é de uso obrigatório em mais de 4.000 serviços de saúde obstétricos com leitos no SUS, usado para complicações no parto e também para o caso de abortos incompletos. No Brasil, em 3 casos, a interrupção da gestação ela é legal em fetos anencéfalos, além de risco para a gestante, de morte e também no caso de estupro. Nesse sentido, é um ataque aos direitos sexuais, mais um ataque desse governo aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e a nós, mulheres, a saúde da gente que é mulher, num país que violenta sexualmente mais de 20.000 mulheres por ano. Presidente. Presidente, 1 minuto. Deputado Bira. Com a palavra o deputado Bira. Senhor presidente, apenas para registrar que hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, se alguém foi desrespeitoso, foi o ministro. O ministro Paulo Guedes foi desrespeitoso com esse parlamento, com todos nós, porque ele chegou a dizer que quem acha que a reforma da Previdência não é necessária é caso de internação. Hoje mesmo o PSB, coletivamente, apresentou um projeto alternativo à reforma da Previdência, mostrando que nós podemos arrecadar muito mais do que ele quer, que é R$1 trilhão em 10 anos, sem precisar tirar direito do trabalhador, taxando as grandes fortunas e os dividendos. Daqui o projeto foi apresentado, vai ser discutido nesse Congresso. Portanto, eu achei muito desrespeitosa a postura do ministro, que aliás não aguentou uma comparação com o Tchutchuca. É impressionante. Deve estar certo ele comparando. Com a palavra o deputado capitão Alberto Neto para falar pelo tempo do PRB. Obrigado, deputado. Eu queria deixar registrado aqui nessa casa que hoje foi aprovado um requerimento de audiência pública na Comissão de Segurança Pública sobre a reestruturação do sistema penitenciário. É uma loucura o que nós vimos fazendo na segurança pública desse país. Totalmente loucura. Nós não conseguimos dar uma resposta para a população com o aumento da criminalidade, com o aumento do crime organizado. É incrível como um bandido, um criminoso do PCC, conhecido como Marcola, está há 20 anos no sistema de segurança máxima e consegue ainda comandar o crime organizado. Não só ele, como outros. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade brasileira. É inadmissível, sobre a tutela do Estado, o criminoso, sobre a tutela do Estado, continuar arrecadando dinheiro dentro do presídio. Dentro do presídio ele dá todas as ordens. E esse Congresso tem a obrigação de mudar a história do nosso país, de mudar a história da segurança pública desse Brasil. E vai começar pelo sistema penitenciário. Sistema penitenciário foi aprovado agora uma frente parlamentar que vai tratar exatamente sobre isso, sobre a reestruturação, uma gestão inteligente. Passa também por aqui, senhor deputado, a valorização dos agentes penitenciários, que na verdade tem que ser transformado numa polícia penal,
para colocar ordem na casa. Quem tem que gerenciar é quem entende do sistema. Nós estamos brincando de segurança pública nesse país. Eu, como policial, só para dar um exemplo, eu fiz uma revista no presídio pela manhã, foi encontrado arma, diversos tipos de arma, droga, celulares nem se encontram. À tarde, nós fizemos um teste, vamos fazer novamente uma revista. Foi encontrado novamente armas, celulares e droga. É totalmente ineficiente esse sistema que está agora. Um exemplo disso, que o secretário Mauro, que estava no Rio Grande do Norte, foi contratado para ser secretário de sistema penitenciário do Ceará. E quando ele começou a colocar ordem na casa, apareceu diversos ataques. Mas se a gente persistir, como ele vem persistindo, os ataques vão cessar. E o Estado vai mostrar que tem como mudar. Tem como mudar essa segurança pública. Tem como o Estado fazer o seu papel de colocar o bandido para pagar a sua pena e não ficar fomentando o crime. Queria deixar registrados, mais uma vez, que vamos ter uma audiência pública sobre a reestruturação do sistema penitenciário e convocar a bancada da segurança pública e outros deputados que querem fomentar e querem mudar, querem fazer parte da mudança da segurança pública do nosso país. Muito obrigado, presidente.